sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O quadro de hoje é Papo com o Autor e o nosso convidado especial é um autor de terror que eu admiro muito, é o Eduardo Von. Von, conta pra gente com qual idade você começou a escrever e o que te deu esse impulso? Oi, eu sou o Eduardo Von, eu comecei a escrever há muito pouco tempo atrás. Eu sempre fui da área criativa, eu sempre fui uma pessoa criativa, eu sempre gostei de várias coisas. Eu era músico, a gente ensaiava sempre, estava compondo, tocando, e durante a pandemia a criatividade ficou represada e eu precisava pôr isso para fora de algum jeito. E a solução que eu tive foi criar uma história para as letras das músicas da banda. A primeira ideia era só narrar essa história, pôr no Spotify, fazer alguma coisa assim, mas a coisa meio que tomou proporção. O meu primeiro livro saiu daí. Antes do primeiro livro, essa historinha foi para uma antologia, outra história foi para outra antologia. Eu acho que eu publiquei em umas 5 ou 6 antologias diferentes e acabei pegando gosto pela escrita. Certo, mas o que te inspirou a entrar pro gênero de horror? Por que eu entrei no gênero do terror? Essa é uma pergunta estranha, porque o terror é uma coisa que me acompanha desde sempre. Eu sempre fui assim, uma criancinha que desenha caveira no quadro, nos cadernos da escola. Eu já sou fã de filme de terror desde que eu me acompanho por gente, assim, por causa do terror que eu entrei no heavy metal. O primeiro contato que eu tive com metal foi uma capa de disco. Eu comprei um disco do Cannibal Corpse por causa da capa. Eu nunca tinha escutado música extrema na vida, me apaixonei por aquilo. Então o horror é uma coisa que sempre me seguiu. E me diz aí, eu sei que a gente acaba se inspirando aí em muita coisa, quais são os seus autores favoritos do gênero e como que eles te inspiram aí a concluir o seu trabalho? Eu leio de tudo, eu leio muito de um monte de coisa. Eu leio muito terror, eu leio muito horror, eu leio muito gótico. Autor favorito, putz, a gente começa, todo mundo acho que começou lendo Stephen King, todo mundo começou lendo as mesmas coisas, Frank de Felita, Dean Koontz e esses clássicos americanos. Acho que isso fez nossa base, daí que a gente cresceu. Eu ando lendo bastante agora, os antigos aí, Machen, Lovecraft, Chambers. Agora acabei de ler um terror super bom, moderno, do Gary Hendrix, chamado Horror Store, cheio de trema nos os. Um terror aí que acontece dentro de uma dessas lojas tipo IKEA. Eu acho assim que a gente vai sendo criado numa mídia e a gente acaba bebendo de todas as fontes. Influência é difícil dizer. Cada coisa que a gente escuta, cada coisa que a gente vê, cada coisa às vezes não relacionada ao terror acaba influenciando a gente no trabalho. Acho que muita música cruza essa fronteira comigo. Então muita música de terror já é feita para virar história de terror. Quer dizer, o metal sempre prezou por essa história, a letra, o choque, isso acaba sendo fácil de carregar de um lado para o outro. Como é o seu processo aí de criação para criar personagens memoráveis aí para suas histórias? Isso é difícil. Na verdade, o que eu crio são cenas. Os personagens acabam sendo obrigados a participar delas. E as cenas podem vir de qualquer lugar. A gente está o tempo inteiro convivendo com o mundo. E tem muito horror aí, real, que pode ser modificado. Tem muita história que fica fermentando na cabeça. Tem muito diálogo que a gente escreve mentalmente. Isso é comum, todo mundo tomando banho, todo mundo fazendo trabalho que não necessite da cabeça, por exemplo, dirigindo, acaba pensando em o que eu devia ter falado, o que eu devia ter feito, e isso a gente já vai criando história. Quais são aí os seus maiores desafios ao escrever histórias de horror? Tem alguma peculiaridade assim, específica que às vezes te dá uma travada? É difícil pensar em desafio.
da escola de horror. O desafio é escrever, o desafio é sentar, começar a escrever uma história e passar aí vários meses da tua vida assim dedicado a uma única história. Não existe nenhum aspecto específico de um gênero que seja mais difícil que o outro. Eu acho que você está escrevendo romance, água com açúcar, você está escrevendo terror, você está escrevendo ficção científica, você está escrevendo qualquer coisa, o teu desafio é sentar a bunda e escrever, é manter a rotina, é forçar a história, terminar a história, depois de terminar a história, reler a história, revisar a história, reescrever a história. O desafio é a parte técnica da coisa. Como é pra você equilibrar aí o suspense e o terror na sua história, assim? Tem alguma fórmula, alguma maneira assim que você consegue fazer esse equilíbrio? Essa é uma pergunta difícil. Existem aí algumas técnicas matemáticas aí para fazer isso. Hollywood está cheia dessa formulacidade, esse pessoal que segue um roteiro específico, mas eu acho que contar uma história de terror é mais ou menos como contar uma piada. Você tem que esperar o momento certo do punchline, você tem que esperar o momento certo de criar a ação, de subverter a expectativa do leitor ou do ouvinte, tudo mais. Do mesmo jeito que a piada, o terror, se a gente erra a mão no tempo, a gente acaba errando a sensação do leitor. Então, como a música, se a gente mantém o riff muito constante, se a gente mantém a coisa muito rápida, muito veloz, e não tiver áreas de relaxamento, a coisa começa a ficar tediosa. Então, isso é uma coisa que a gente faz mais ou menos emocionalmente, mais do que mecanicamente. Claro que tem histórias que a gente precisa pensar um pouco mais racionalmente, mas eu não sou um autor que se programa muito, eu não sou um grande criador de estrutura antes de começar a escrever. Eu crio cenas, eu emendo cenas com outras cenas e eu começo a criar história na cabeça. A história fica na cabeça muito tempo antes dela ir para o papel. E com isso a gente vai acostumando com o jeito de contar para si mesmo, a gente mantém ela na cabeça, a gente mantém ela de uma maneira que deixa a gente confortável com ela antes de começar a escrever. Certo, mas me conta, como é pra você, às vezes, lidar com o medo de algo que você mesmo criou? Eu, particularmente, às vezes, tem algumas cenas que eu escrevo em meus livros, tanto cenas, assim, de terror, como, às vezes, alguma cena de luto, tal, que dá aquela pesada que eu sinto que eu tenho que dar uma pausa pra depois retomar, porque o emocional ficou ali no chão. Você sente esse problema também? Não, a gente quando escreve, a cena já está na nossa cabeça há algum tempo, a gente já decidiu o que a gente quer da cena e como é que essa cena vai ser transmitida para o papel. Então a cena já está mais racionalizada na nossa cabeça. Então a gente já escolheu qual que é a emoção que a gente sentia, qual que é a emoção que a gente quer sentir, e a gente decide daí por causa disso quais são as palavras, quais são as frases que a gente vai usar, e a gente vai montando isso mais racionalmente depois da gente ter criado isso mais emocionalmente, né? Não, nunca senti medo de uma cena nenhuma, nunca senti desconforto com uma cena nenhuma. Teve uma cena que me causa um pouco, causou na época que eu estava pensando nela, que é um conto do meu Privacidade à Venda, que é sobre exposição na internet, criança, um menino que se expõe, foi uma cena desconfortável para imaginar, mas depois que ela está imaginada, que a gente definiu o personagem, a gente definiu o que está acontecendo, a coisa não é tão difícil mais, a coisa passa de ser emocional para racional. Certo. E o que exatamente você espera, assim, qual que é a resposta que você deseja obter aí dos seus leitores quando você escreve algo do gênero? Como autor, o que a gente está fazendo a troca aí é minha escrita por um tanto de tempo que você me entrega. O leitor está dedicando a você aí 20 minutos para ler um conto, 30 minutos para ler um conto, 3, 4, 5 horas para ler um livro. E esse tempo
gasto com essa leitura tem que ser uma experiência memorável ou divertida. Eu não tenho nenhuma expectativa de modificar a vida de ninguém. Eu não estou falando de grandes temas da atualidade. Eu quero criar a experiência que um, alguém como eu gostaria de ter ao ler um livro. O meu leitor ideal, que hoje em dia se fala muito nisso, esse pessoal de marketing fala, você tem que saber quem que é o teu leitor ideal. Meu leitor ideal sempre fui eu escrevo livro para mim, o que eu gostaria de estar lendo, o que eu gostaria de estar ouvindo, fazendo, acaba sendo para esse pessoal que é parecido comigo que eu escrevo. Entendo. Eu sei que muitas vezes, tipo, o horror em si não é algo exatamente feito somente para assustar, ele tem toda uma abordagem aí por trás. Tem autores que às vezes escrevem algo com o intuito de assustar, no entanto, assim, por trás da história às vezes tem algo econômico, falando às vezes sobre o status quo do nosso mundo. E por aí vai, né? Então, assim, é por isso que eu acho legal essa parte, assim, de perguntar. O horror tem sim noção de propósito. O terror é importante porque o terror acaba sendo o último gênero literário em que essa romantização do assassino, do vilão, o anti-herói, isso no horror é um pouquinho menor. A gente não tem como aproveitar o horror sem ter a noção do certo e do errado, a noção de moral. Para aproveitar o terror, a gente tem que saber que o antagonista está fazendo a coisa errada, que o antagonista não está correto na maneira dele, o antagonista não tem desculpa para, embora ele possa ter explicações, ele não tem desculpa para ser o antagonista. O antagonista é o antagonista. O que é certo, o que é errado no terror. Outra coisa do terror o terror foi o primeiro dos gêneros literários aí a pôr a mulher em, em destaque. A mulher é forte no terror, claro, excetuando os filmes dos anos 80, a Scream Queen, mas falando em filme, a Tenente Ripley, a Sigourney Weaver, é um exemplo de mulher forte, anos 80, um filme de terror pesado, ela que toma as contas da situação, todo folk horror é baseado em mulher forte, que do folk horror, a cada 10 personagens fortes masculinos, tem 200 femininos. Então eu acho que o terror tem essa capacidade de utilizar da moral do leitor, do autor, para espalhar essa noção do certo e do errado. Em relação a críticas, né? Feedbacks positivos, feedbacks negativos, quando você recebe aí um feedback negativo a respeito de alguma história, como que você reage com isso? Você acredita que serve para fortalecer a sua escrita? Você revê algum ponto fraco assim da história? Algum aspecto assim que dá para melhorar? Você leva mais assim para esse lado profissional? Às vezes você fica magoado com isso, às vezes te dá uma barrada, um bloqueio de continuar escrevendo. Eu acho que eu não sou grande o suficiente para ter uma grande crítica em cima de mim. Eu não lembro de crítica negativa, eu não fico lendo avaliação na Amazon, eu não me preocupo muito com o que estão falando de mim. Aliás, nunca me preocupei. Eu acho assim, comentário desfavorável, crítica, não é uma coisa útil. Na revista Histórias do Lugar Nenhum, a gente divide muito texto. E alguns textos recebem críticas mais pesadas, mas essas críticas mais pesadas acabam sendo mais úteis do que um elogio às vezes. Então depende muito da nossa cabeça, depende muito da cabeça de quem está fazendo isso. Mas crítica de desconhecido, eu nunca recebi nada que me fizesse perder o sono. Isso é uma coisa, eu acho que quando eu ficar famoso eu começo a me preocupar com isso. Bom, me conta, existe algum tópico assim específico do gênero assim que você tem vontade de abordar no futuro? Por exemplo, esse último livro, né, Filamentos de Horror, foi sobre fungos, né?
Tem algum tópico específico que te chama atenção, que você já prevê que vai escrever no futuro? Não, temas, eu acho que o tema chega junto com a história. Eu tenho algumas histórias que já estão fermentando aí na cabeça, que elas já estão modificando. Eu quero falar sobre elas. Eu tenho uma história que se passa na época dos tropeiros que eu quero escrever nos próximos meses, anos aí. Eu tenho uma história de terror para se passar durante a Guerra do Ópio na China, mas eu estou terminando uma ficção histórica. Eu quero passar um tempo sem muita pesquisa relacionada. Eu quero escrever mais o meu pão com manteiga aí. É, não sei, tem muita coisa para ser escrita, mais do que a gente tem de tempo de vida. E eu tenho tanta história na cabeça que não vai dar tempo de contar tudo. E me conta, quais são os elementos de horror, no mundo contemporâneo que mais lhe chama atenção? Depois da pandemia do Covid, a gente assim, viu um boom, né, de histórias de horror, até de zumbis, né, relacionado com o vírus. E para você, tem algum tópico assim contemporâneo que te chama atenção, que às vezes poderia vir se tornar um livro seu? Bastante. Hoje em dia não existe mais o cara no portão que impeça as pessoas de começarem a publicar. Então muita coisa está sendo publicada. Eu leio muita coisa nacional, eu leio muita coisa indie, eu leio muito autor pequeno e o mundo está mudando. As histórias estão ficando mais rápidas, mais velozes, o punchline é mais cedo e a coisa acaba sendo mais agressiva por causa disso. E eu acho assim, como toda arte, a escrita está mudando e está mudando rápido. O pessoal fala de inteligência artificial, não me preocupo com isso. Eu acho que o que vai mudar o jeito de contar história, não só de terror, todo tipo de história que vai mudar a escrita, é a velocidade com que essas histórias percorrem. Se a gente pensar na gente, eu com 44 anos de idade, eu escutei milhões de vezes mais histórias do que uma pessoa do século XIX, porque os livros eram mais caros, a conversão de história era muito menor, a diferença de cultura era muito maior, então as histórias não viajavam tanto. E se a gente pensa no mundo de hoje, com internet rápida, com publicação a tempo real, hoje em dia muita gente está bebendo de muita fonte diferente. Então, ao mesmo tempo que eu estou lendo escritor indie japonês que acabou de traduzir para o inglês, tem gente lendo os escoceses, tem gente lendo e escrevendo com base nisso, e essa mistura acaba criando muita coisa nova. Voltando ao paralelo com a música, é como se durante a criação de um estilo musical as influências chegassem tão rápido que esse estilo vai sempre se contaminando com outros estilos. Isso é uma coisa linda de ver, porque o terror está modificando e está cada vez melhor. Eu acho que a gente tem que ler os clássicos, a gente tem que ler os famosos, a gente tem que ler porque eles criaram a situação. Mas hoje em dia tem muita gente boa escrevendo muita coisa boa a preço barato nessas Kindle Unlimited e Amazon e outras e-books aí, fazem com que a literatura viaje muito rápido, e é muito fácil. A gente tá a 2 cliques de uma história diferente de tudo que a gente já escutou. Tudo bem, mas me conta uma coisa, como que é pra você aí criar a ambientação? Tem algum ritual que você tem, assim, na sua rotina de escrita, para poder criar assim, uma ambientação assim, assustadora, que dá calafrios? Por exemplo, eu quando eu escrevo, quando eu tô nesse vínculo assim com algo sombrio, eu tenho mania de escrever no escuro, acendo vela, acende um incenso e tento assim criar assim, um ar meio dark. Você tem alguma neurose assim específica, alguma coisa que você usa para criar essa temática? Não, eu acho que essa história de inspiração, essa história de se sentir com vontade de escrever, isso aí eu acho que é muita balela que a gente conta pra gente mesmo para entrar nessa justificativa de hoje eu não escrevi porque eu não tô no lugar certo, porque eu não tô inspirado.
Eu acho que se a gente gosta de escrever, se a gente gosta de compor, se a gente gosta de desenhar, a gente vai fazer isso o tempo todo e não é porque a gente precisa, é porque a gente gosta. Então não tem nenhum ritual, nada que me faça criar uma cena mais assustadora, sabe? Não tem nada disso. Certo. Me conta, tem algum conselho específico que você poderia dar para quem está começando nesse gênero ou até aspirantes, né, desse gênero? Porque a gente sabe que o cenário de horror, assim, na literatura nacional, assim, ele é bem complicado, assim como na fantasia. A gente sabe que o que mais pega, assim, o que mais tem engajamento é romance, drama, new adult, hot, né, essas coisas. Tem algum conselho que você dá para essa galera? Leiam, leiam bastante, bastante mesmo. Assistam muito filme de terror. Eu não sou disso, mas joguem jogo de terror, consumam quadrinho de terror, consumam mídias diferentes, de locais diferentes, de culturas diferentes. Eu acho que quanto mais bagagem a gente tem, melhor a gente conta história. Contar história é uma habilidade, escrever é uma habilidade difícil, a gente precisa de tempo escrevendo para aprender a escrever direito. A gente só vai ter tempo escrevendo se a gente começar a escrever e continuar escrevendo e manter escrevendo. Eu acho que igual qualquer habilidade não tem nenhum segredo maior do que treino. Leiam bastante, escrevam bastante, se divirtam fazendo isso. Não tem nada de diferente para aconselhar. Se está divertido de ler, é porque foi divertido de escrever. Se não, não vale a pena continuar. Livro chato não é fácil. Livro chato de escrever não é fácil de ler. Livro divertido de escrever é um livro que você percorre muito rapidamente aí. Concordo com você. Conte-me mais aí um pouquinho sobre a obra Filamentos de Horror. O que te inspirou a escrever ela além dos fungos bem demoníacos da obra? Qual foi assim, o gatilho que você pegou e falou assim, poxa, eu vou escrever essa história? Eu sei que muito do que você escreve é baseado em pesadelos, né, que você anota. Eu também tenho esse hábito. Pesadelos, sonhos e divagações, né? O que exatamente assim, te deu aquele start de falar assim, poxa, eu vou criar os contos, vou entrelaçar tudo com uma entidade muito demoníaca? Como que foi para você esse processo? Filamentos de Horror começou com contos isolados. O horror cósmico sempre foi uma coisa que eu gosto muito. Quando começaram os desafios de escrita do grupo da Literatura Fantástica, o pessoal que acabou formando a revista Histórias de Lugar Nenhum, algumas sementes dessas histórias começaram a surgir na minha cabeça. Este é um livro que me durou 2 anos de, assim, organização. Quando eu sentei para escrever, eu escrevi ele rápido, mas eu já estava com as histórias na cabeça. Eu tive bastante ajuda nesse livro dos meus leitores beta. Eu acho que todo escritor tem que ter leitor beta confiável, gente que vai te falar a verdade na cara. Olha, isto funciona, isto não funciona, isso está estranho. Eu acho que isso é muito importante. Mas a motivação, o meu motivo de escrever Filamentos de Horror, que até hoje é meu melhor livro na minha opinião, é criar uma história boa e homenagear os antigos. Tem muito easter egg dentro do Filamentos de Horror a respeito dos escritores da antiguidade aí, do pessoal do século XIX. Algumas pessoas pegaram, algumas pessoas não pegaram, mas existe muita coisa aí que eu gostei de escrever. Mas eu acho que quem merece o agradecimento pelo meu Filamentos de Horror é a revista Histórias de Lugar Nenhum, são os desafios de escrita do grupo Literatura Fantástica, é o pessoal que me apoiou desde que eu comecei a escrever. Eu tive uma grande sorte de ter encontrado gente muito boa no começo da minha jornada. E esse pessoal me carregou no ombro, sabe? Isso é uma coisa que a gente vê a evolução por causa do apoio desse povo. Nem sempre é o povo do terror, mas tem muita gente muito boa ali dentro e a gente nunca deve ser o melhor dentro de uma sala. Se a gente
é o melhor dentro de uma sala, a gente está na sala errada, não tem nada para aprender ali dentro. E pelo contrário, eu acho que ali naquele grupo eu cresci muito porque o pessoal é muito, muito bom. Então o meu agradecimento é para eles sempre. Filamentos de Horror é dos meus livros mais divertidos para escrever até hoje. Eu acho que vai ser um livro que eu vou ter para sempre como um dos meus top 10 aí de tudo que eu já fiz. Bom, muito obrigado por participar desse quadro. Espero que posteriormente a gente tenha outros quadros, às vezes até uma live ao vivo, né? Mas para quem ficou até aqui, agradeço muito. Um beijo para todos e obrigada!